Mas hoje queria trazer uma palavra. Ela se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, no versículo 1, a última parte do versículo. Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Bem-vindo também, Diácono Arthur, que Deus possa te abençoar grandemente. Nós vemos aqui nesse texto um pedido solene. Jesus, quando esteve aqui nesse mundo, ele era procurado por muitas pessoas. As pessoas o procuravam por diversos motivos. Nós vimos Jairo procurando Jesus porque a sua filha estava enferma à morte. Nós vemos aquele centurião procurando Jesus para socorrê-lo por causa de um dos seus servos que estava sofrendo horrivelmente. Nós vemos aquela mulher hemorrágica, né, que ela vai ao encontro de Jesus porque ela cria que apenas tocando nas suas vestes ela ficaria curada. Nós vemos Nicodemos procurando Jesus à noite, porque ele tinha interesse em conhecer acerca das coisas que Jesus ensinava, da sua palavra. Ele era um admirador de Jesus. Nós vemos Zaqueu, que chega ao ponto de subir em uma árvore para poder ver Jesus passar, porque ele queria ver Jesus, tá? E a gente vai ver um sem número de pessoas que procuravam Jesus por interesses vários, né? Eu até sempre cito aqui aquele texto em que um homem do meio da multidão, ele gritou: Senhor, manda que o meu irmão reparta comigo parte da herança. Eu preguei um sermão desse texto com o tema Procurando Jesus por motivações erradas. Então muitas foram as pessoas que procuraram a Jesus. E até hoje as pessoas continuam procurando. E muitas pessoas pediam coisas a Jesus. Por exemplo, nós vamos ver quando Jesus esteve na presença de Herodes, Herodes pediu a ele um sinal, mostra-me um sinal, tá? Ele queria ver um sinal de Jesus, porque ele já tinha tido conhecimento de que Jesus operava grandes sinais, ele queria ver esses sinais. A Bíblia fala também de uns gregos que procuraram os discípulos e falaram: nós queremos ver a Jesus. Então, Jesus era uma pessoa muito procurada por todos. Já quando ele nasceu, aqueles magos que vieram do Oriente foram procurar onde é nascido o rei dos judeus, porque vimos a sua estrela no Oriente e por isso vimos aqui para adorá-lo. Então muitas foram as pessoas que procuraram a Jesus por diversos motivos, tá? Então, aqui nós vemos alguém que procura Jesus e faz um pedido solene, tá? Eu agora eu vou falar sobre um assunto do qual eu estava até me esquecendo, vocês me perdoem, de orar. Vamos orar? Senhor amado, louvamos o Teu nome por esse dia que o Senhor nos deu. E damos-te graças, ó Deus amado, por essa noite, pela bênção, o privilégio
e a oportunidade de mais uma vez estarmos reunidos em Teu nome, com o objetivo de estarmos alimentando a nossa vida, a nossa alma, com a Tua palavra. Ó Deus amado, sabemos que tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela consolação das Escrituras tenhamos esperanças. Então, Senhor amado, esse assunto que nós estaremos abordando aqui, o pedido feito por um discípulo, um pedido admirável, um pedido solene, um pedido muito importante, e isso chama a nossa atenção para esse pedido e para a necessidade que nós sentimos de aprendermos a falar contigo, de aprendermos a orar, de aprendermos a viver uma vida constante de oração. Então, Senhor amado, que na reflexão que estaremos fazendo nesse texto, que o Senhor realmente possa falar aos nossos corações, através da Tua palavra, que essa experiência de um tempo tão distante, mas que é tão viva nos nossos dias, ó Deus amado, que o Senhor fale conosco, porque a Tua palavra é viva, é eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, é capaz de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os segredos e os pensamentos dos homens. Ó Deus amado, que a Tua palavra nos alimente, que a Tua palavra nos edifique, que a Tua palavra nos fortaleça, que a Tua palavra nos ensine. Ó Deus amado, abençoa cada um dos irmãos que estão conectados conosco, aqueles que estarão chegando, que o Senhor esteja visitando e abençoando a cada um, e que a Tua bênção seja derramada sobre nossas vidas, a bênção da Tua presença, da Tua paz, a bênção de ouvirmos a Tua voz falando-nos, ó Pai, nesta noite. Perdoa as nossas muitas fraquezas, Senhor, e nos dá a Tua graça, pois nós assim oramos no nome de Jesus. Amém. Então, amados, eu uma vez preguei um sermão, um pedido que Jesus não atendeu. Foi a mãe de Tiago e João que chegou a Jesus e falou assim: Senhor, eu tenho alguma coisa para pedir-te. E ele disse: pede-a. E ela disse: eu gostaria que no teu reino os meus 2 filhos se sentassem, um à tua direita e outro à tua esquerda. E aí Jesus falou assim: ó, você não sabe o que está pedindo. Esses lugares no meu reino, ele está reservado para aqueles a quem o Pai designou. É claro que essa mulher, ela estava pedindo o melhor para os seus filhos, e os pais, eles desejam o melhor para os seus filhos. E a gente ora pelos nossos filhos, pedindo o melhor para eles. Assim como nós, né, desejamos o melhor, tanto que Jesus falou que se nós, sendo maus, queremos dar o melhor para os nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial. Então, aqui a gente gostaria de estar refletindo sobre esse tema, um pedido solene. Ensina-nos a orar. É interessante observar que esse pedido de um dos discípulos de Jesus, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos, ele revela o desejo de ser como seu mestre. Jesus podia ensinar a orar, porque ele orava, e na oração ele se dirigia ao Pai, com quem ele tinha uma estreita comunhão e intimidade.
Eu estava lendo, não sei se foi ontem ou anteontem, aliás, acho que foi na segunda-feira, alguém botou um trecho sobre a vida de George Miller, um homem que tinha 60.000 orações respondidas. E nessa mensagem que botaram no WhatsApp, eu não me lembro quem foi que colocou, dizia que ele era pastor, ele tinha uma profunda comunhão com Deus, uma profunda intimidade com Deus, e ele cuidava de um orfanato onde tinha um número enorme de crianças, e teve uma ocasião que não tinha nada para as crianças. Pela manhã não tinha nada para as crianças comer. E aí ele foi, entrou no quarto e ele fez uma oração muito simples. Ele disse: Senhor, está faltando pão para as crianças. Foi só isso. Não demorou muito, várias carroças pararam lá junto ao abrigo. E aí falaram: olha, esses pães, eles vieram do palácio porque deixaram os pães cozinhar demais, assar demais, e eles mandaram jogar tudo fora. E aí nós passamos aqui e queríamos saber se vocês queriam esses pães. Então foram várias carroças cheias de pães, porque era para alimentar todo o pessoal do palácio. Então a intimidade de George Miller com Deus era tão grande que foi uma oração simples. E também nessa mesma história conta que ele estava no quarto orando pela manhã e a sua empregada bateu na porta porque a rainha da Inglaterra, ela queria conhecer George Miller, ela conhecia a fama dele e queria conhecê-lo pessoalmente. E ela foi até lá. E aí quando ela chegou, a empregada vai lá e bate na porta do quarto onde George Miller estava. E quando ela bateu, ele não abriu a porta e ele perguntou: o que deseja? Ele falou: a rainha está aqui, quer falar com o senhor. Ele disse: diga para ela que eu agora não posso porque eu estou tendo uma audiência com o rei. Coisa tremenda, né? Coisa tremenda. Esse discípulo pediu a Jesus que o ensinasse a orar, porque Jesus orava e na oração, nas suas orações, ele se dirigia ao Pai como quem tinha estreita comunhão e intimidade. As Escrituras, elas não nos dão assim detalhes sobre o que Jesus dizia nas orações em que ele fazia, a não ser aquela do Getsêmani, quando ele ora: Pai, se possível, passa de mim este cálice sem que eu beba, mas contudo seja feita a tua vontade. E também aquela oração do capítulo 17 de João. Mas as demais orações que Jesus fazia, ele orava pela madrugada, às vezes os discípulos procuravam, ele passava a noite inteira no monte orando. E as Escrituras, elas não revelam o que ele pedia nessas orações. Qual era o tipo de coisas que Jesus orava, por que Jesus orava tanto, tá? Também não sabemos se nos momentos em que ele passava os longos momentos a sós com Deus, se ele realmente falava alguma coisa ou se ele apenas guardava silêncio diante de Deus. Às vezes, eu não sei se você já viveu essa experiência, a gente está passando às vezes por uma situação tão difícil que a gente se coloca diante de Deus e a gente
nem fala nada, a gente só abre o coração ali, se derrama diante do Senhor, sem dizer nada. Porque a gente sabe que o Senhor está vendo o que está se passando dentro de nós. E às vezes não conseguimos nem expressar em palavras ou até mesmo em pensamentos aquilo que está passando conosco. Mas Ele que sonda mentes e corações, Ele sabe o que se passa dentro de nós. A gente não sabe o que Jesus pedia nas orações que fazia. A gente também não sabe se apenas Ele se dobrava diante do Pai e ficava em silêncio, ali desfrutando de uma comunhão profunda com o Pai. Nas muitas vezes que Ele se retirava para orar, a gente vai ver inúmeras vezes em que Ele se retirava e se ia para um lugar solitário, onde ali Ele ficava diante de Deus. Porém, o gesto de Jesus, esse gesto repetido, ele mostra com esse gesto, ele mostra com essa atitude, ele mostra com essa expressão a necessidade que ele tinha da oração, como prelúdio para os embates que ele enfrentaria diante das dores, diante do povo, diante da oposição, diante do escárnio e até diante da hostilidade do poder das trevas. Jesus recorria à oração também para adorar e para dar glórias a Deus. Às vezes a gente pensa que orar é só a necessidade se faz quando a gente tem algum pedido para fazer. Mas também estar na presença do Pai em oração apenas para dar glória e render graças a Deus, isso também é oração e é muito importante que façamos isso. No pedido do discípulo, é como se este dissesse: ensina-nos a orar, porque necessitamos do Deus Pai e desejamos desfrutar com Ele de comunhão e amizade como tu desfrutas. Ensina-nos a orar, porque esta experiência é que nos ajudará a aprender de fato a ser teus discípulos. Ensina-nos a orar, porque nós precisamos viver uma vida de comunhão. Ensina-nos a orar, porque nós precisamos aprender a sermos discípulos obedientes. Porque precisamos aprender a ser teus seguidores. Porque precisamos aprender contigo o segredo da vida vitoriosa. Jesus venceu as tentações, Ele venceu as dores, os sofrimentos, Ele venceu tudo que vinha contra Ele, porque Ele orava, porque Ele colocava a sua vida diante do Pai. E aí os discípulos, eles vendo tudo isso, eles também... Jesus disse uma vez: o discípulo não está acima do seu mestre, mas ele é como o seu mestre. E se o mestre orava, os discípulos também precisam orar. E nós também somos seus discípulos, somos seus seguidores, e nós precisamos aprender a orar, aprender a nos colocar diante de Deus,
aprender a nos dirigir a Ele, porque precisamos nos dirigir a Ele. Progredir na oração também é uma outra razão pela qual nós precisamos exercitar a oração. Progredir na oração passa pela convicção da necessidade pessoal da oração, seguida do reconhecimento de que não sabemos orar e do desejo de orar melhor. Então, progredir na oração é você sentir a necessidade pessoal de orar e também do reconhecimento de que não sabemos orar e do desejo de nós orarmos melhor. A Bíblia nos mostra o exemplo de várias pessoas que se exercitavam na oração. Além de orar o Pai Nosso, que é o atendimento ao pedido humilde e sincero do tal discípulo, podemos aprender com a intercessão que Jesus fez e continua a fazer em nosso favor. Lá em João capítulo 17, é uma das orações mais lindas que nós temos notícia. Quando Jesus se coloca diante do Pai e ele ora, ele intercede, ele diz: eu te glorifiquei na terra, fazendo aquilo que tu me enviaste para fazer, agora glorifica-me contigo mesmo, ó Pai, com a mesma glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. E aí ele diz: eu já não estou no mundo, mas eles permanecem no mundo. Eu não te peço que os tires do mundo, mas que os guarde do mal. E ele pediu não somente por aqueles discípulos daquela época, mas ele pediu também por aqueles que haverão de crer em mim através dos discípulos, dos seus testemunhos e da sua palavra. Jesus orou pelos crentes daquela época, ele orou por ele orou pelos crentes daquela época, e ele orou pelos crentes que ainda viriam a ser crentes, ainda viriam a existir. Nós nem existíamos ainda e Jesus já orava por nós. Então, é maravilhoso a gente ver essa oração de Jesus e as suas palavras dirigidas a Deus, palavras sinceras, palavras humildes, palavras que expressam um profundo respeito, uma profunda sinceridade, uma profunda comunhão. Eram palavras que expressavam uma conversa íntima e pessoal com Deus. Lá na primeira carta de João, João vai dizer: filhinhos, estas coisas vos escrevi a fim de que não pequeis. Todavia, se pecardes, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados. Então, Jesus continua intercedendo ao Pai por nós. Nós podemos aprender o exemplo de Jesus nessa oração do capítulo 17 de João, como também podemos aprender com o orai sem cessar de Paulo, com o desabafo de Ana, com as orações contextualizadas do líder Neemias e com a grande escola de oração que são os salmos. Nós temos
muitos exemplos de homens e mulheres que oravam. Homens e mulheres que abriam seu coração diante de Deus. E a gente tem uma gama de exemplos de pessoas que viviam uma vida de oração, uma vida de comunhão com Deus, uma vida de intimidade. Amados, orar nunca é demais. E é por isso que precisamos orar com constância. João ensinou seus discípulos a orar. Quando esse discípulo chega a Jesus, ele diz assim: Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou aos seus discípulos. Jesus, a pedido também, ele o faz, ele ensina a orar. Os líderes do povo de Deus, que somos nós hoje, precisam não só serem modelos de pessoas que oram, bem como também terem cuidado para não ensinar, como muitos líderes, entre aspas, que vemos por aí que ensinam a orar de forma errada. Eu já citei em algumas das minhas falas, fosse em estudo ou em pregações, que eu já vi um desses líderes num programa de televisão, ensinando aos seus seguidores a orar, mas da seguinte forma: que a pessoa deve exigir de Deus, pois Ele tem a obrigação de nos atender. Meu Deus do céu, que oração é essa? Deus é o nosso serviçal. Deus tem a obrigação de me atender. Eu não posso ensinar isso a ninguém. Eu não devo ensinar isso a ninguém. Isso não é coisa que se ensine. Deus não tem a obrigação de nos atender. O apóstolo Paulo, ele vai dizer que nós estávamos mortos em delitos e pecados. O profeta Isaías vai dizer que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. O profeta Isaías também vai dizer: porque todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapos da imundícia. Quem somos nós para dar ordem a Deus? Quem somos nós para dizer que Deus tem a obrigação de atender a nossa oração? A gente fica pensando nesses líderes que, sinceramente, será que eles se dirigem a Deus dessa forma? Então, é meio complicado. Esse é o tipo de ensino que nós não devemos imitar. Exigir que Deus faça o que nós, afinal de contas, eu sou filho de Deus e Deus tem que me atender. O que é isso? Deus não é nosso empregado. Então, amados, esse ensino desse pseudo-líder é um ensino desrespeitoso, é um ensino agressivo à pessoa de Deus. Nós precisamos nos dirigir a Ele com humildade. Nós precisamos nos dirigir a Ele com reverência. Nós precisamos nos dirigir a Ele com temor e tremor. Nós precisamos nos dirigir a Ele com súplicas e não com palavras absurdas, exigindo de Deus
como se ele tivesse a obrigação de nos atender. Não existe em lugar algum na palavra de Deus texto que mostre alguém orando a Deus de forma desrespeitosa. Muito pelo contrário, o que vemos são homens e mulheres que se puseram diante de Deus com humildade, com reverência e com temor. Esses falsos líderes dizem: nós somos filhos de Deus e Ele tem o dever de nos atender. Não sei de onde eles tiraram essa ideia. Na oração do Pai Nosso, Jesus ensina, dentre as várias palavras dirigidas a Deus, a seguinte frase: faça-se a tua vontade. Está lá em Mateus 6, capítulo 10, versículo 10, parte B. Na oração do Getsêmani, ele ora: faça-se a tua vontade. Mateus 26, 42, o final do versículo. Jesus nunca pediu ao Pai de forma arrogante. E ele era o unigênito de Deus. Quando ele foi clamar pela ressurreição de Lázaro, ele diz: Pai, eu sei que tu sempre me ouves. E ele usou essa expressão para mostrar àquelas pessoas, para ensinar aquelas pessoas que aquilo que ele ia fazer era algo que ele estava pedindo a Deus pela ressurreição de Lázaro. Então, amados, nós precisamos aprender com o nosso mestre, o Senhor Jesus. Ele nunca pediu ao Pai com arrogância e nem ensinou isso aos seus seguidores. Esses líderes fraudulentos, como Paulo, Pedro também falou acerca deles, chegam a ensinar: Deus tem a obrigação de te abençoar. Ensinos como esses revelam que não há da parte desses indivíduos o mínimo de respeito, o mínimo de temor diante de Deus. Você quer aprender a orar? Aprenda em sua Bíblia, vendo o exemplo de homens de Deus, de mulheres de Deus, que derramaram a sua alma diante do Pai, com humildade e reverência. Paulo vai dizer: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família na terra. Me ponho de joelhos. Ele se debruçou, ele se humilhou diante de Deus. Não recomendo, os irmãos da igreja lá sabem que o que eu vou dizer agora vocês vão se lembrar. Não recomendo a crente algum assistir programas evangélicos, tanto na TV bem como nas rádios, chamadas evangélicas. Aprenda em sua Bíblia.
em sua igreja. Aprenda com o seu pastor, nós pastores, precisamos ser homens de oração, presbíteros, diáconos, líderes, precisamos todos ser homens de oração. Os liderados precisam a orar e aprender a orar com aqueles que são seus líderes. Cuidado com as coisas que estão sendo ensinadas por aí. Paulo, ele vai orientar a Timóteo a fugir dessas coisas. E essa recomendação é a conclusão dos versículos anteriores da primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículos de 3 a 10. Foge daqueles cujo ensino não condiz com as sãs palavras. Se o tal líder não ensina de acordo com a palavra fiel, não aprenda isso com ele, foge dele. Se ele ensina que Deus tem a obrigação de atendê-lo no pedido que você fizer em oração, foge desse indivíduo, pois ele é um falso mestre, ele é um falso pastor, ele é um falso líder. Foge dele, porque ele está te ensinando coisa errada. Ele está te ensinando coisa errada. Aprenda a orar com aqueles que são verdadeiros obreiros. E o sinal de que são verdadeiros obreiros é o temor, é o respeito, é a reverência que eles têm para com Deus. Então é com essas pessoas que a gente precisa aprender a orar. E não com pessoas que oram como se Deus fosse o nosso serviçal, nosso empregado, como se Ele tivesse à nossa disposição para fazer o que nós queremos. A Bíblia não ensina isso em parte alguma. Eu já li a Bíblia e continuo lendo. Eu comecei a ler a Bíblia na minha conversão com meus 18 ou 19 anos, e eu estou com 64. Até hoje eu leio a Bíblia. Termino e volto a ler e vou lendo e assim sucessivamente. E o meu desejo é só parar de ler quando eu morrer. E eu tenho aprendido muitas coisas na palavra. A Bíblia tem me ensinado muitas coisas. Os grandes homens de Deus do passado e também grandes mulheres de Deus que deixaram para nós um legado de uma vida de temor, de uma vida de obediência, de uma vida de humildade diante de Deus. É isso que nós precisamos. Ele é o Senhor de todas as coisas. Nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Paulo vai falar isso. Então, Ele é o Senhor, Ele é o Criador de todas as coisas. Quando você vê um filme imperial, a pessoa chega diante do rei e majestade se curva diante dela. E se diante de alguns homens nós precisamos prestar reverência, quanto mais ao nosso Pai Celestial, quanto mais ao nosso Deus, nós precisamos respeitá-lo, nós precisamos nos dirigir a Ele com humildade, com sinceridade, abrir o nosso coração, derramar a nossa alma.
Então aprenda com esses que deixaram esse legado. E o próprio Senhor Jesus, ele foi uma das pessoas que deixou esse legado. Ele era o Filho de Deus, o unigênito de Deus, mas ele nunca se dirigiu ao Pai com arrogância, quanto mais nós. Então, amados, um pedido solene: ensina-nos a orar. Nós precisamos aprender a orar. E aprenda a orar com aqueles que são verdadeiros obreiros. E o sinal de que são verdadeiros obreiros de Deus é o temor, é o respeito e a reverência que eles têm para com Deus, para com o nosso Pai. Que Deus nos abençoe e que Deus nos ajude. Cuidado, porque o mundo está cheio de falsos líderes, falsos mestres, falsos pastores. E a palavra nos ensina, nas epístolas pastorais, Paulo, ele ensina a Timóteo e a Tito as sãs palavras. Ensina que eles devem se afastar daqueles que são falsos mestres, são falsos líderes, são obreiros fraudulentos. Então, amados, a gente precisa pedir a Deus que nos ensine a orar. No dia 12 agora, eu comemoro 35 anos de ordenação e de ministério ininterrupto. Se Deus quiser, eu estarei completando 35 anos. E todos os dias nas minhas orações eu peço: Senhor, me ensina a pregar a Tua palavra. Me ensina a entender a Tua palavra. Eu estudei 4 anos de teologia. Estou no ministério todo esse tempo, mas eu ainda não sei nada. Eu dando aula para os meus alunos no seminário, eu sempre dizia: olha, o meu seminário não terminou. Eu ainda estou fazendo seminário, eu ainda estou na escola. Eu ainda estou aprendendo. Eu só vou aprender, só vou estar pronto quando eu estiver lá na glória. E eu sempre peço: Senhor, eu preciso aprender a pregar, eu preciso aprender a orar, eu preciso aprender a ensinar a Tua palavra, eu preciso da Tua unção, eu preciso de Ti, Senhor, porque sem Ti nada podemos fazer. E até aqui, nesses 35 anos, eu ainda tenho muita coisa para aprender. E eu tenho me colocado diante de Deus e pedindo a Ele que me ensine essas coisas. Porque eu digo para Ele: Senhor, eu preciso saber me conduzir à frente do Teu povo. Esse povo não é meu, a igreja não é minha. A igreja é Tua, o povo é Teu, eu também te pertenço. Eu estou cuidando de alguma coisa que não me pertence. E um dia eu sei que eu vou prestar contas diante de Ti. Por isso me ensina a pregar a Tua palavra, pregar com sabedoria, pregar com unção, pregar com reverência, pregar com piedade. Até hoje eu estudo homilética, que é a arte de pregar.
hermenêutica, que é a arte de preparar, de pesquisar, de interpretar textos. Porque nós estamos pregando uma palavra que não é nossa. Nós precisamos alimentar o povo de Deus com a palavra. Nós precisamos dar a eles o genuíno leite espiritual. O apóstolo Pedro, ele vai dizer: desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual. E eu preciso beber desse leite espiritual. Eu preciso me alimentar dessa palavra, essa palavra que é tão profunda, essa palavra que é fonte de vida. Hoje pela manhã eu estava ouvindo a oração de uma irmã e ela estava orando por mim. E ela falou que ela estava orando e Deus tocou no coração dela para que ela orasse pelo seu pastor. E ela disse, na sua fala com Deus, ela falou: Senhor, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Nós precisamos dessa lâmpada, nós precisamos dessa luz. E nós precisamos ser luz no mundo em que vivemos. E precisamos, à semelhança de Salomão, quando ele recebeu a incumbência de assumir o trono, ele disse: grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai. E a mim o Senhor constituiu rei em lugar de Davi, meu pai. Eu não passo de uma criança, eu não sei como conduzir-me. Dá ao teu servo coração compreensivo, sabedoria, para que eu saiba discernir, para que eu saiba julgar e que eu saiba conduzir esse povo, esse grande povo. Não importa o tamanho da igreja que você pastoreie, coloque-se diante de Deus, sempre como um aprendiz e com humildade e reverência. E peça a Ele que te dê sabedoria, compreensão, entendimento, para você saber conduzir esse rebanho, para que você saiba aconselhar, para que você saiba orientar. Quando eu leio aquele texto em que Saul estava com o seu moço procurando as jumentas de seu pai, Saul já estava para voltar para casa. Ele disse para o seu moço: olha, vamos voltar para casa para que o nosso pai, o meu pai, não deixe de se preocupar com as ovelhas e passe a se preocupar comigo. Mas aí o moço de Saul disse assim: olha, nesta cidade há um homem de Deus, ele é muito estimado, e tudo o que ele diz acontece. Vamos, pois, a ele, e ele nos ensinará o caminho. Nesta cidade há um homem de Deus. Nas igrejas é preciso que hajam homens e mulheres de Deus. No bairro onde nós moramos, é preciso que as pessoas saibam que ali naquele bairro mora um homem e uma mulher de Deus. E que tudo que nós falamos dentro da palavra acontece. E ele diz: vamos lá, e ele vai nos ensinar o caminho. E que nós sejamos homens e mulheres de Deus que saibam a ensinar o caminho. Ensinar o caminho em que as pessoas devem andar. Então, amados, Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou aos seus discípulos. As pessoas vão aprender a orar vendo nós orando. Então, nós precisamos nos dirigir ao Pai de maneira respeitosa,
humilde, sincera e reconhecendo que nós não merecemos nada e que precisamos da sua graça e da sua misericórdia. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe, e o desejo do nosso coração é que com essa palavra realmente eu possa ter te ajudado nessa caminhada em que eu estou, até quando Deus quiser, e ainda tenho muita coisa para aprender. Eu ainda não aprendi quase nada, quase nada. Eu não falo isso aqui, assim, uma pseudo-humildade. Eu estou falando com sinceridade, com interesse de coração. Eu não sei, muitas vezes, nada. E às vezes, hoje pela manhã eu estava pensando, por que Deus às vezes não muda e às vezes eu estou escovando os meus dentes ou tomando meu café e pensando e ao mesmo tempo falando com Deus, e Ele falou para mim: você lembra quando o povo de Israel entrou em Canaã? Eu não expulsei dali todas as nações, eu deixei alguns remanescentes para que o povo aprendesse a depender de mim. Então, a gente precisa aprender a depender dele. É por isso que na nossa vida Deus ainda permite algumas coisas para que a gente aprenda a ser humilde, que a gente aprenda a chorar com os que choram, a sofrer com os que sofrem, que a gente aprenda a entender o problema do outro. Então, é isso. Que realmente Deus nos ajude a vivermos uma vida que possa glorificar o nome dele. Não para sermos arrogantes, não para sermos ídolos, não para puxarmos as luzes da ribalta para nós, não. Nós temos que direcionar para ele, apontar para ele. Quando João estava lá batizando no Jordão, Jesus passou do outro lado do rio e ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E depois alguém chega para João e diz assim: aquele de quem você falou, as pessoas estão seguindo a ele. Ele falou: olha, eu falei para vocês que eu não sou o Cristo. Eu vim para preparar o caminho. Em outras palavras, ele estava dizendo: olha, eu mostrei para vocês quem era ele. Eu vim para mostrar a vocês quem era o Filho de Deus. E quem é o Filho de Deus? É ele que vocês têm que seguir. E que nós possamos ser esses homens e mulheres que apontem o caminho. Jesus é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Que Deus nos abençoe. Eu agradeço a todos pela paciência de me ouvir. Agradeço a todos. Eu vendo a Cláudia Simões, né? Tudo bem, Cláudia? Muito tempo, né? Saudade. Que Deus te abençoe, abençoe a sua família, tá? Madalena Oliveira, Palmira e todos vocês, tá? Que estiveram nos assistindo. Que Deus realmente possa abençoar grandemente a vida de vocês. Vamos aprender a orar? Eu acho que o nosso primeiro pedido a Deus deve ser esse: Senhor, me ensina a orar, porque eu às vezes não sei orar, não sei como me dirigir a Ti. Vamos orar agora. Deus amado, louvado e exaltado seja o Teu nome. Ó Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra, do mar e de tudo o que neles há. Tu és Senhor das nossas vidas, Tu és Senhor do universo.
Ó Deus amado, a Tua palavra nos ensina que a Tua majestade é tremenda. A Tua palavra nos ensina que o Senhor conhece cada uma das estrelas e cada dia chama pelos seus nomes, e nenhuma delas vem a faltar. A Tua palavra nos ensina que as nações são para Ti como um pingo que cai de um balde. Ó Deus amado, nós precisamos de Ti. Nós precisamos da Tua graça e da Tua misericórdia. Às vezes nem sabemos nos dirigir a Ti, Senhor, porque a nossa ansiedade é tão grande que a gente às vezes nem sabe como, nem sabemos como nos dirigir a Ti. Mas queremos Te pedir que o Senhor a cada dia nos ensine a viver uma vida de comunhão, uma vida de humildade na Tua presença. Que não haja lugar para orgulho e vaidade no nosso coração, porque o Senhor Jesus disse que o servo não está acima do seu Senhor. E nós somos Teus servos e estamos aqui para Te servir. E quando o Senhor nos coloca à frente do Teu povo, quando o Senhor nos coloca à frente da Tua igreja, ó Deus amado, não podemos impor ao Teu povo a nossa vontade. Não podemos conduzi-los como se eles pertencessem a nós. Precisamos ensinar a eles a Tua palavra. Precisamos ensiná-los a buscar o socorro na Tua palavra. Precisamos ensiná-los a orar como convém. Precisamos ensiná-los, sendo nós mesmos exemplos, como o apóstolo Paulo escreve nas pastorais: se Tu padrão dos fiéis no procedimento, na palavra, no amor, na fé e na pureza. Ó Deus, nós estamos aprendendo. A cada dia nós aprendemos e ainda temos muito para aprender. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos ensine e que o Senhor nos ajude para que a gente possa buscar na Tua palavra o ensinamento que precisamos e buscar também com o exemplo daqueles que são verdadeiros homens e mulheres de Deus. Que o Senhor nos ajude a vivermos uma vida que glorifique o Teu nome e que ao passarmos as pessoas possam falar como aquela mulher falava acerca de Eliseu: vejo que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Senhor, nos ajuda, nos abençoa. Visita o Teu povo com a Tua graça, com a Tua misericórdia. Nós assim oramos pelos Teus pastores. No domingo, naquela homenagem que a igreja fez a nós, eu me lembrei dos ensinamentos que demos aos nossos alunos no seminário, na aula de práticas pastorais. Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que apacentem o meu povo com sabedoria e com inteligência. É o Senhor quem coloca os pastores nas Tuas igrejas. Ajuda-nos a entender isso e ajuda-nos a sermos exemplo para as ovelhas que o Senhor tem colocado em nossa mão para cuidar. Ajuda-nos a sermos exemplo por onde passarmos, que somos homens e mulheres de Deus, vivendo uma vida digna desse nome que nós carregamos. Como diz aquele louvor de salmos e hinos: leva Tu contigo o nome,
de Jesus o Salvador. Nós carregamos um nome, e nós precisamos prezar por esse nome, que é o Senhor Jesus. Abençoa-nos, ó Deus, para que possamos viver uma vida digna do nome que nós professamos, do nome de quem nós ensinamos. Ajuda-nos a ensinar a Tua palavra com humildade, com sabedoria, com respeito e com dedicação. Para a glória do Teu nome, nós oramos agradecidos, colocamos os enfermos nas Tuas mãos. Visita cada enfermo, Senhor. Vá ao encontro daqueles que estão precisando das Tuas bênçãos nas suas vidas, nas suas saúdes. Eu quero orar pela vida do Juan. Te agradecemos porque os exames que ele tem feito têm revelado que não há nenhum problema sério. Que o Senhor possa abençoar o teu filho, para que muito breve ele esteja totalmente restaurado, de acordo com a tua vontade. Abençoa os seus pais, dando tranquilidade aos seus corações. Abençoa sua esposa, abençoa os familiares da esposa do teu servo. Ó Deus amado, abençoa a Arone, abençoa o seu filho. Nós temos colocado essa irmã todos os dias na tua presença, e tantas outras pessoas que estão precisando da tua bênção, da cura, estão precisando de um emprego, estão precisando da tua bênção. Ó Deus amado, recebe a nossa gratidão e a nossa adoração. Abençoa a nossa nação, Senhor. Abençoa o nosso país. Ó Deus amado, restaura a nossa nação. Nós assim te oramos e te agradecemos no nome de Jesus. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Amém. Eu quero agradecer a todos vocês por terem nos assistido. Que Deus possa abençoar grandemente a vida de vocês e as nossas vidas, tá bom? Muito obrigado a todos. Fiquem na paz e que Deus dê a vocês uma semana abençoada. Que Deus dê a vocês um final de semana tranquilo. Um beijão para todos. Eu não quero ir, mas tenho que ir. A minha esposa já está aqui me catucando, né? A esposa de pastor, ela senta do lado para catucar ele. Então ela está aqui me catucando e dizendo que a hora já passou. Fiquem com Deus. Fui. É muito bobo. Olha ela ali, ó. Ela senta do meu lado e fica olhando o relógio e me catucando. Tchau, um abração, um beijão para todos. Fui.